famílias do Resenhando Sonhos, e a gente vai falar sobre A Profecia do Paladino. A Profecia do Paladino é do autor Mark Frost, um lançamento de 2016 da Galera Record e foi originalmente publicado em 2012 lá fora. Quando eu olhei pra essa capa aqui, eu achei que era uma história medieval, mas não é. É uma fantasia contemporânea, tá? Que vai contar a história de um garoto que ele meio que sabe que ele tem alguns poderes, mas os pais dele dizem pra ele que ele tem que passar meio por debaixo dos panos, e o pai dele cria uma lista de regras pra ele seguir. Ele se dá muito bem com a família dele, ele se dá muito bem com o pai dele, ele entende que ele tem que se manter meio por baixo dos panos ali pra que não chame atenção. E essa é uma das regras da lista, não chame a atenção pra si. Só que um dia ele acaba se dando por conta que ele tá sendo seguido. Quando ele chega na escola, ele é abordado por uma mulher que diz ser de um instituto, de uma escola para crianças muito inteligentes. E teoricamente ela acha ele porque ele fez uma prova e ele tirou a nota mais alta. Ela oferece para ele ir para essa escola, então, tudo pago, para ele ir lá desenvolver as habilidades dele, que até então ela tá falando e se referindo somente às habilidades intelectuais. Só que logo que ele vê a mãe dele, que a mãe dele meio que concorda com tudo isso, ele vê que a mãe dele não tá bem, que ela não é a mãe dele de verdade. Principalmente porque ela concorda muito com isso. Quando ele se dá por conta de que a mãe dele pode estar sobre o controle, então ele acaba fugindo, e ele não sabe onde é que tá o pai dele direito, e ele acaba fugindo e vai pra essa escola. Se você já leu vários outros livros onde menininhos especiais têm poderes e acabam parando numa escola para desenvolver suas habilidades, você vê que não é exatamente uma inovação que esse livro faz. Só que ele insere uma série de coisas aqui, elementos presentes em outros livros, que meio que bate tudo no liquidificador e vem pra cá. A gente vai ter, por exemplo, nessa escola, obviamente, ele vai fazer alguns amigos, ele vai montar uma trupe de amigos, vão ser um quinteto. Esses amigos vão ajudar ele a descobrir, nessa escola ele vai descobrir que existe uma sociedade secreta, e essa sociedade secreta tá ligada então com essa profecia do Paladino. Obviamente ele vai fazer alguns inimigos lá também, e esses inimigos vão entrar em conflito com ele vai ter esses amigos pra ajudar a resolver essa história e tentar descobrir também o que aconteceu com a mãe dele, o que aconteceu com o pai dele, quem são esses boinas pretas, qual é a ligação dessa escola com o governo, com esses boinas pretas, e o que é essa sociedade secreta e o que é essa profecia do Paladino. Eu gostei da história, só que eu achei muito as coisas atiradas aqui, sabe? Parece que o autor pegou um monte de referências, bateu no liquidificador, atirou aqui, e a gente tem que aceitar isso como verdade. E me incomodou um pouco. A gente vai ter realidade virtual aqui, então eles têm nessa escola um sistema de computadores onde eles criam um eu deles virtual, e esse eu pode caminhar pela escola virtual e fazer coisas e interagir contigo e sentir as coisas que tu tá sentindo. E a gente vai ter alguns animais mecânicos que ficam espiando, interagindo, enfim, perseguindo eles. E claro, toda a vibe da escola, dos poderes, dos amigos, desbravar, descobrir. No final do livro tem uma revelação. Um personagem acha uma mala, nessa mala tem um nome, e a partir desse nome o personagem principal tira uma conclusão. Óbvio que eu não vou dizer pra vocês porque eu não vou dar spoiler do que é o final do livro. Mas essa situação acontece. Quando o protagonista toma a conclusão dele, eu fechei o livro e fiquei pensando assim, por que tu tirou essa conclusão? Porque poderiam haver várias outras conclusões para a mesma situação, e ele toma essa conclusão e ele fecha o livro com essa conclusão como se isso fosse uma verdade absoluta. Só que eu, como leitora, com todos os elementos que eu recebi durante o livro, eu não consigo acreditar nessa verdade absoluta da mesma forma que o protagonista consegue. Assim como eu não consigo achar exatamente uma ligação entre aquela sociedade secreta que é baseada em coisas de centenas de anos atrás, por que para desenvolver a história dessa sociedade secreta antiga de muitos anos atrás, a gente precisou também desenvolver a história de uma realidade virtual onde o bonequinho de alguém tá preso e ele, sabe, os elementos diferentes que o autor trouxe aqui não se conectam, eles não conversam uma coisa com a outra, e aí parece que
tu tá pegando pedaços de histórias diferentes e tá trabalhando essas histórias de forma diferente e as coisas não se conectam. E isso me incomodou muito, porque as coisas precisam se conectar para que eu acredite no livro. Eu gostei da história, dei 3 estrelas, porque para mim faltou um pouco dessa conexão das coisas fazerem sentido, não separadamente, porque separadamente elas até fazem sentido, mas elas estarem conectadas juntas dentro da mesma história, porque é isso que acontece aqui. A gente tem vários elementos e esses elementos não se conectam pra formar uma história coesa. E é uma série, né, gente? Então vai ter muitos livros ainda. Eu não sei se é uma série ou se é uma trilogia, mas a gente vai ter mais livros falando sobre isso. E eu espero que nos próximos livros a gente tenha uma história mais coesa. Essa capa tá muito bonita. A lombada também, a edição tá muito legal. E aí depois que eu tinha lido esse livro, eu descobri que o Mark Frost, ele é co-criador da série Twin Peaks. É que eu até tô com o livro da Diário Secreto de Laura Palmer, que é do Twin Peaks, pra ler. Mas aí o que me chamou mais a atenção é que ele é um dos roteiristas do filme Quarteto Fantástico e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. 2 filmes que foram um desastre, né? Então, ok, tá, enfim. Eu acho que faltou aqui conexão, basicamente. Eu preciso saber que a realidade virtual é importante para essa sociedade secreta por algum motivo, que esses animais mecânicos têm um significado dentro da história relacionado com alguma dessas coisas, que vai fazer sentido no futuro que isso exista, que essas coisas que vêm dessa... e tem uma outra dimensão aqui também, então... Enfim, é um bolo de coisas e pra mim essas coisas não me conectaram. Então eu dei 3 estrelas, vamos aguardar o segundo livro, vamos ver o que acontece. Mas nessa história, Mark Frost ainda não me convenceu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal pra seguir acompanhando os vídeos do Veda e até a próxima.